Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Estamos em mais uma devocional. Infelizmente não estamos na hora do culto, não estamos realizando cultos nas terças e nas quintas, mas terça e quinta, pelo menos estamos querendo incentivar seu coração em reflexões, a pensar algumas coisas a respeito da palavra, até podermos juntos, em culto, obedecer Hebreus capítulo 10, verso 25. Continuamos então nossas devocionais, como eu disse, nas terças e nas quintas. Quero compartilhar hoje com você uma devocional do pastor Antônio Júnior. Colocarei na descrição deste vídeo o site do pastor Antônio Júnior para, se você quiser acessar e ser abençoado com muitas outras devocionais, você possa fazer. Bem, hoje eu quero então iniciar um tema. E o nosso tema é 3 razões para você não ler a Bíblia. Você escutou certo. 3 razões para você não ler a Bíblia. Hoje refletiremos sobre 2 delas, as 2 primeiras. Bem, a primeira razão para não ler a Bíblia é para entrar em debates, entrar em disputas religiosas com as outras pessoas. O apóstolo Paulo se preocupava com a questão de se usar a palavra de Deus em disputas religiosas. Lemos esse conselho paulino em Tito, capítulo 3, verso 9. Evite controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quando alguém usa a Bíblia para entrar em conflito religioso, para disputar quem sabe mais ou quem está mais certo a respeito daquele texto bíblico, e não compartilha a palavra de Deus para honrar a Deus ou para transmitir as boas novas do Evangelho, essa pessoa está simplesmente se engrandecendo e alimentando o seu ego, coisas que a própria palavra de Deus condena. Pare e pense. Você já viu alguma discussão sobre religião edificar a vida de alguém? Isso é raro acontecer. As brigas e debates costumam gerar apenas desconfortos, inimizades e mais resistência da pessoa. Em vez de aproximá-las de Deus, esse tipo de situação só afasta as pessoas mais e mais de Deus. O apóstolo Paulo sabia muito bem o quanto isso é muito ruim para a obra do Senhor. Por isso ele sempre aconselhava seus ajudantes e os líderes das igrejas a não se envolverem nessas situações, nessas disputas. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14, ele escreveu: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Existem muitos cristãos, infelizmente, até líderes espirituais, que estão motivados a ler e a estudar a Bíblia apenas para entrar em disputas com outras pessoas e mostrar que são mais sábios, e mostrar que conhecem mais a palavra de Deus do que o outro, do que a outra igreja. Mas a própria Bíblia diz que esse tipo de sabedoria não vem do Senhor. Ela é terrena e diabólica. Leia isso em Tiago capítulo 3, verso 13 a 16. Por isso, meus queridos, em vez de termos essa atitude e desagradar a Deus, sigamos o conselho que a própria Bíblia nos dá, procurando nos apresentar ao Senhor aprovados, como obreiros que não têm do que se envergonhar, ensinando corretamente a verdade do Evangelho, evitando conversas inúteis, comparações inúteis, que fazem com que as pessoas se afastem de Deus e desacreditem da própria Bíblia. É isso que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15 e 16. Por favor, leia esse texto.
A segunda razão, então, para não ler a Bíblia é que pessoas leem a Bíblia para escolher somente as partes que consideram boas, aquelas partes mais agradáveis ao coração. A própria Bíblia declara qual a sua importância e razão em nossas vidas. Diz a palavra de Deus: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que a pessoa de Deus seja apta e plenamente preparada para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Meu querido irmão, minha querida irmã, isso significa que a Bíblia toda é inspirada, tem o sopro de Deus, não somente para nos motivar e para nos encher de esperança em tempos difíceis, não, mas também para nos corrigir, para nos repreender e mostrar o quanto necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. O problema é que existem pessoas que leem e obedecem apenas aquilo que é do seu interesse, que gostam na Bíblia só daqueles textos que ajudam a satisfazer os desejos do seu coração e ignoram as advertências e os ensinamentos que exigem uma mudança drástica de vida. Esses elas não querem. Ao contrário do que muitos pensam, Jesus não disse apenas palavras de conforto, amor e fé. Certa vez, ele falou palavras tão duras que exigiam um compromisso tão radical com ele que muitos dos discípulos o abandonaram. Leia João capítulo 6, versos 60 ao verso 66. Então, quando procuramos ler a Bíblia somente para nos sentirmos confortáveis e rejeitamos as palavras de repreensão e correção, sabe o que é melhor? É melhor então lermos qualquer outro livro. Mas lembre-se que somente a palavra de Deus pode realmente transformar nossa vida e nos salvar, quando lida toda. O grande pregador e pastor norte-americano Billy Graham disse a seguinte frase: estude a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo, siga os seus ensinamentos para ser santo. Minha oração é para que a tua vida seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia leve no teu lar e até nos encontrarmos outra vez, que Deus te segure nas suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.